Então vamos lá. Pode falar. Muito bem. Uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Existe um tipo de espírito que ele desencarna e ele às vezes até tem noção já que desencarnou e outros não. E por afinidade vibratória, ele não consegue desgrudar do plano físico, então ele fica aqui entre os encarnados. Como se não bastasse ficar aqui preso no mundo físico, como ele vai sentir sede, ele vai sentir dor, ele vai sentir vontade de ir ao banheiro, ele vai sentir vontade de comer. Se for viciado em alguma coisa, vai sentir necessidade do vício. Então, esse conjunto de fatores vai levar ele a se aproximar de alguém que sente essas mesmas coisas, só que está na matéria. Então ele gruda, não é porque ele quer. Ele gruda porque ele já está preso aqui nesse mundo, para se amarrar alguém que também está nesse mundo, é só um estalo. Ele fica acoplado na aura desta pessoa e com o passar do tempo, os problemas de saúde dele passam a se manifestar no encarnado. Então tem muita gente que muitas vezes opera de uma úlcera sem a menor necessidade, que a úlcera não era dele, a úlcera era do desencarnado. Ah, João Batista de Lacerda, mas apareceu no exame que a pessoa tinha úlcera. Sim, sim. A energia da doença muitas vezes é tão intensa que ela passa para o corpo físico do encarnado. Principalmente se o encarnado tiver afinidade também com o processo doloroso daquela enfermidade. Então, por complexos de culpa ou por algum tipo de crença na doença, algum tipo de permissão em passar por aquilo, que às vezes a pessoa também se permite, a enfermidade do falecido passa para o encarnado. Então, há muitas pessoas, inclusive com problemas psíquicos, inclusive com problemas emocionais, que são de ordem espiritual completamente. A doença é do obsessor. A doença é do obsessor. Como resolver isso? Com desobsessão. Uma das piores coisas é tratar de um obsedado quando ele está distante e não colabora com o próprio tratamento. Isso é quase uma falência. É quase como vocês falam aqui no plano físico, um tiro no pé. Dos dois, de quem está tratando e quem está sendo tratado. Porque o obsessor vai ficar mais forte, à medida que você tenta afastar ele não se afasta. E o encarnado permite a presença dele ali, mais forte ele fica. Então, assim, às vezes é melhor não tratar. A minha recomendação é não tratar. Pode ser parente, pode ser o que for. Não está colaborando com o tratamento da desobsessão, ou porque não acredita, ou porque a crença é outra, ou porque não tem preguiça, o obsessor já entrou na mente a ponto de não deixar a pessoa ir, entrega nas mãos de Deus. O máximo que você pode fazer é uma oração à distância sobre a pessoa. Entrega nas mãos de Deus. Porque é difícil você pegar uma pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu posso fazer o tratamento por ele. Eu não recomendo. Você faça o tratamento de desobsessão pela outra pessoa. Porque ela adquiriu a obsessão por afinidade vibratória com aquele espírito. Você às vezes nem tem afinidade vibratória nem com o paciente, nem com o obsessor dele. Não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar muita coisa. Pode até arrumar uma confusão, pode até arrumar um problema com esse obsessor, e depois ele, até se for um obsessor um pouco vingativo, pode tentar alguma coisa contra a pessoa, contra alguém que você gosta. Às vezes é melhor deixar quieto. Se a pessoa que está passando por aquilo não quer abraçar a cura como tem que abraçar, deixa com o problema que a doença é pouca. Eu sempre falava isso para os meus pacientes. Eu dizia, olha, eu vou te passar um tratamento de 30 dias. Ah, não vou fazer porque eu tenho que ir para casa de uma filha. Ah, não vou fazer porque meu marido não gosta que eu me trate assim. Ah, não vou fazer porque é longe. A resposta que eu dava, não vai fazer porque a doença é pouca. Porque o dia que a doença estiver passando do limite, vai fazer sim. A própria pessoa para tudo e faz. E quando o problema ainda não bateu, onde tem que bater, aí fica com essas procrastinações. Outra coisa também que eu vou falar antes de encerrar. Tem espírito que quando ele morre, tem pessoa que quando morre o espírito
não tem doença. Morreu por conta de um acidente, morreu porque faltou o fluido vital no corpo para sustentar aquele espírito ali naquela situação encarnada, morreu. Só que a pessoa já traz, ou por hereditariedade, ou por alguma questão kármica, enfermidades que se manifestariam nela, por exemplo, a partir dos 80 anos de idade. Só que ela desencarnou com 60. A pergunta é, quando ela tiver 80, essas enfermidades vão manifestar nela? Depende. Se ela estiver muito presa à matéria, numa cidade espiritual ou numa colônia espiritual, que ainda vibra muito na frequência do físico, e existem muitas assim, ela pode sim vir a manifestar um problema que ela teria quando tivesse 80 anos de idade. Um problema na próstata, um problema nos olhos, um problema no coração, um problema de pele, ela vai manifestar. Porque ela vibra ainda na matéria. Então, como ela ia ter aquilo na matéria 20 anos depois, caso não tivesse falecido, onde ela estiver lá no plano espiritual, ela vai manifestar. Agora, se ela estiver numa condição acima da matéria, então não tem como uma coisa que se manifestaria na matéria alcançar ela lá, porque ela já está num padrão vibratório superior. Aí não manifesta. Mas se o seu espírito estiver vibrando na matéria, e ele falecer antes de uma doença que ele ia ter, ele vai ter sim essa doença no plano espiritual. Vai ter no perispírito a doença. Aí, mais uma vez, se ele encostar em alguém, essa doença muitas vezes sai dele e passa para o encarnado. Então o segredo para estar sempre livre desse tipo de situação é orar e vigiar. Não tem outro jeito. Vocês podem tomar os banhos que forem, resolve? Resolve por um tempo para afastar. Resolve para afugentar o espírito ruim. Pode fazer defumação, vocês podem fazer o que for, vai ajudar a afastar o espírito. Vai ajudar a afastar. Mas a energia dele, a vibração, se você estiver vibrando igual, não tem banho, não tem pólvora, não tem guia pendurada, não tem nada que impeça, porque você está vibrando na mesma sintonia que ele. Você abriu a porta para o mal entrar. Por mais que os seus protetores parem na frente para tentar barrar, não pode, porque a vibração só se dá com vibração. O que ele pode fazer é afastar o espírito ruim de perto de você, afastar o obsessor de perto de você. Isso o protetor faz. Mas afastar a energia daquele espírito ruim, se você estiver vibrando igual, esse ele não consegue. Por isso a gente fala, ore e vigia. Não precisa vigiar tudo de uma vez. Se melhore aos poucos. Se você sabe, por exemplo, que come demais e aquilo está fazendo mal, vigie a alimentação. Com o tempo, você vai ver que naturalmente se supera aquele problema. Aí vai para o próximo passo. Agora falta vigiar, por exemplo, a questão da conversa. Está conversando muito demais, falando coisa que não deve. Eu vou me policiar mais nisso aí. Pronto, dentro de 30, 40 dias, mantendo aquela dieta de vocabulários, vai superar. Ah, gastança, preciso me controlar nisso aí. Com o tempo, a pessoa se controlando direitinho, supera também essa questão. Vai um defeito por vez. Ah, mas eu tenho 30 e eu não quero morrer com todos eles. Se livre aos poucos dos que você conseguir. O resto, vamos deixando para depois. Mas pelo menos Deus está vendo que você está fazendo a sua parte. E isso é importante. Agora, também, querer vigiar tudo de uma vez, dizer, da noite para o dia eu vou me melhorar, não vai. Não vai. Tá bom? Ok. Então, muito obrigado. Eu sou João Batista de Lacerda, médico espiritual da Falando Dr. Bezerra Menezes. Estou à disposição